Shalom, irmãos! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando mais uma aula e agora a última aula da nossa série Conhecendo o Homem, da nossa Escola de Prosperidade Bíblica. Amém? Antes de nós continuarmos, só gostaria de pedir para que você curta o nosso vídeo, comente o nosso vídeo e, se possível, compartilhe o nosso vídeo também. Se você chegou aqui no nosso canal e você não é inscrito, então eu quero pedir para que você se inscreva, nos ajude a crescer com esse canal, em nome de Jesus. Também quero agradecer você que está assistindo nossos vídeos e faz parte do nosso grupo de estudo lá no WhatsApp. Lá você vai receber o e-book de todas as aulas que nós estamos ministrando. Amém? Então, sem custo algum, tá, irmãos? Não tem custo. Você pode participar do nosso grupo de estudo, você pode comentar, você pode compartilhar, desde que sejam assuntos que sejam relevantes à aula da semana que nós estamos estudando e também respeitando a opinião de todo mundo. Você pode opinar, dar a sua opinião e também será respeitado, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre... Nós já falamos sobre a criação do homem, falamos sobre a queda do homem, a redenção em Cristo Jesus, e hoje nós vamos falar o que essa redenção constrói em nós. Amém? O tema hoje da nossa aula é: em Cristo somos nova criatura. Em Cristo somos nova criatura. Amém? E vamos usar Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A grande verdade, queridos, que quando nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos a o que Jesus fez por nós, quando nós nos rendemos a Ele, entregamos nossa vida a Ele e começamos a caminhar buscando andar de conformidade àquilo que é a vontade de Deus com relação às nossas vidas, existe uma mudança em nós, uma transformação em nós. E nós deixamos a velha criatura, né? O que significa a velha criatura? A velha criatura significa toda aquela prática que nós tínhamos antigamente, e agora nós passamos a ser uma nova criatura. E aí o interessante no versículo 2, que tem que ser conectado com o versículo 1, porque senão nós não vamos conseguir entender como que essa transformação vai acontecer. O versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como que nós vamos entender isso? Porque aqui existe uma confusão muito grande. As pessoas acham que o apóstolo Paulo está falando sobre a lei, a lei do pecado e da morte, é a lei que governava, né, a igreja lá na época antes de Cristo, na velha aliança, né? Porém, aqui não está falando sobre isso, aqui está falando sobre ambientes. Veja bem, alguns anos atrás eu vi um pastor explicando esse versículo de uma forma didática e tão poderosa que eu entendi perfeitamente o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, e eu espero que Deus me dê graça de poder compartilhar com você da mesma forma, para que você possa entender do mesmo jeito que eu entendi. Amém? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é isso? Nós estamos debaixo de uma lei. Você aí na sua casa, no seu carro, ou aonde seja que você esteja, no seu trabalho, aonde você estiver, você está sendo governado por uma lei. Qual é essa lei? A lei da gravidade. Amém? A lei da gravidade. Então, a tua natureza está sujeita à lei da gravidade. Não importa o quão alto você consiga pular, a lei da gravidade vai te puxar para baixo novamente. Amém? Isso chama-se a lei da gravidade, né? Então você está sobre essa lei. Já os pássaros, não. Por quê? Porque os pássaros não têm a mesma natureza que você tem.
né? Então o pássaro, ele vai poder voar vai ficar mais tempo no ar do que você. Por quê? Porque a sua natureza é diferente da natureza do pássaro. Amém? Então ele está sujeito à mesma lei, porém agora ele tem uma natureza diferente. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar com esse versículo? Existe a lei do pecado e da morte que governava as nossas vidas. A lei do pecado e da morte governava nossas vidas. Lembra na aula passada que nós falamos que todos pecaram e destituídos da glória do Senhor estão? Então, essa lei governava sobre o homem. Amém? Agora existe uma nova lei. Você recebeu Jesus na sua vida. Agora existe uma nova lei sobre você. E essa lei muda a sua natureza. Você deixa de ser aquele homem pecador, aquele homem sujeito ao pecado, que te empurrava para o pecado, aquele homem que te conduzia à perdição, e você passa a ter uma nova natureza agora. Amém? É como se você fosse um pássaro agora. Você consegue vencer a lei da gravidade. Amém? Essa lei que te puxa para o pecado, que te empurra, que te traz para baixo para o pecado, ela pode ser vencida, porque uma nova natureza se estabelece na sua vida. E essa natureza está onde? Em Cristo Jesus. Amém? Primeiro ponto aqui da nossa aula: graça e fé. Porque, Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Existe uma matemáticazinha aqui para a nossa salvação. Nós precisamos receber a graça e colocar em prática a nossa fé. Amém? O que é graça e o que é fé? Graça, já falei aqui em umas aulas anteriores, graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas a graça do Senhor é aquele favor que o Senhor nos dá mesmo sem nós merecermos. Nós não merecemos salvação pelo que o homem fez, pelo que nós já fizemos, mas a graça do Senhor nos alcança, esse favor que não merecemos nos alcança. Amém? Só que só ela nos alcançando não é o suficiente. Nós vamos precisar de uma fé. E o que é fé? Fé é crer naquilo que não se vê. Fé é crer naquilo que não se sente. Sabe, o grande problema é que hoje nós temos uma igreja muito sentimental, muito almática, né? Muito. E as pessoas, Deus só está no ambiente se elas sentirem um arrepio, se elas caírem na unção. Elas perderam a habilidade da fé, de crer sem ver. Né? De crer sem ver. Eles perderam essa habilidade. Então, como que eu vou resgatar essa nova natureza em mim? Como que eu vou andar e ser salvo diante de Deus? Simples. Graça, ela me alcança, não preciso de nada, ela está ali. E fé é a minha parte. A fé é a minha parte. É eu acreditar sem ver. É eu acreditar que sou salvo, mesmo que as coisas que eu fiz, todo mundo condene. Eu sou salvo. A minha fé vai me tornar vai tornar em mim essa nova natureza. Vai fazer essa nova natureza ser forte em mim e ser poderosa sobre a minha vida. Amém? Então, graça e fé. Nós precisamos entender sobre graça e fé. Amém? Então, é assim que vai funcionar essa nova natureza. Segunda coisa, não há condenação. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17.
Se alguém está em Cristo Jesus, esse alguém é uma nova criatura, uma nova natureza se estabeleceu para quem está em Cristo Jesus. Em Cristo somos nova criatura. Em Cristo nós temos tudo novo em nós. Em Cristo não temos mais que viver no pecado. Eu não preciso mais ser governado pelo pecado, pela lei da morte. Pela lei da morte. Não, agora eu vivo em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. Em Cristo andamos em liberdade. Em Cristo nós andamos em liberdade. Então agora eu não sou mais sujeito a nada, eu sou livre. Sou livre para mim viver aquilo que Deus tem para minha vida. Não estou sendo, não posso ser oprimido por nada e nem por ninguém. Eu estou vivendo aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Em Cristo andamos em paz, mesmo que em nossa volta tudo pareça perdido. Esse aqui é um grande problema para o crente hoje. O crente hoje não consegue viver bem diante das circunstâncias da vida. O crente hoje não consegue viver bem diante das intempéries da vida. A vida, ela vai nos proporcionar momentos difíceis. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com os profetas, foi assim com todos. Amém? Todos. E você não é diferente de ninguém. Você também passará por momentos difíceis, mas se você está em Cristo Jesus, por mais que as circunstâncias à sua volta sejam difíceis, você estará bem, em paz. Em você reinará a paz. Na nova criatura se manifesta o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, de novo, não há lei. A lei contra essas coisas, quando nós mudamos o ambiente, essa lei não vai nos governar mais. A lei do pecado e da morte não vai nos governar mais. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos. Primeira coisa, queridos, se você é uma nova criatura, o fruto do Espírito, e é importante dizer que não são os frutos, embora pareça, né? Amor, alegria, paz, paciência e assim vai. Não são vários frutos, é um fruto do Espírito. Olha, o apóstolo Paulo fala assim, mas o fruto do Espírito é como uma pocã. Um gominho da pocã não é a fruta, é apenas uma parte da fruta. O que é a fruta? É todos os gomos juntos. Então, se você é uma nova criatura, você tem que liberar sobre a sua vida essas dádivas que uma nova criatura tem em suas vidas, tá? Então, não adianta eu só amar, mas não ter paciência. Não adianta só eu ser fiel, mas não ter domínio próprio, entendeu? Então, a nova criatura, ela consegue desenvolver todas essas dádivas e ela transforma em uma só, o fruto do Espírito. Amém? Fruto do Espírito são dádivas para uma vida reta. O Senhor te dá isso para que você possa viver uma vida reta no meio de um mundo conturbado. Amém? Então, se você é um filho de Deus, se você é uma nova criatura, então, necessariamente, você precisa e você vai ter condição. O mais importante de você saber é que você terá condições de viver isso. Mas, pastor, eu não estou vivendo. É porque você ainda não conseguiu crucificar a sua carne totalmente. Mas você conseguirá. Isso é uma dádiva de Deus. Deus te entregou isso. Isso é possível a você. Amém? Precisamos crucificar todos os dias a nossa carne. Amém? Isso é um exercício. O novo
a nova criatura, ele está todos os dias crucificando as suas velhas práticas, seus velhos hábitos. Ele está crucificando todos os dias. Amém? Não quer dizer que amanhã você não vai sofrer uma tentação. Não quer dizer que amanhã você não vai ter desejo de murmurar. Não quer dizer que amanhã você vai acordar sorrindo. Talvez você vai estar deprimido. Mas aí você se ativa a sua fé, você lembra da graça e você ativa a sua fé. Não, eu não preciso andar assim, porque em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Amém, queridos? E assim você vai vivendo dia após dia. E um dia você vai olhar para trás e você vai dizer: sou um vencedor. Hoje eu sou uma nova criatura transformada por Cristo Jesus. Amém, queridos? Irmãos, essa é a nossa última aula sobre conhecendo o homem. Amém? E vou passar a tarefa para vocês já. A tarefa é: gaste um tempo nesse final de semana e leia o Sermão do Monte. O Sermão do Monte você vai encontrar em alguns trechos dos evangelhos, mas em principal, leia o Sermão do Monte de Mateus. Você vai ler o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Ali está tudo aquilo que uma pessoa precisa para ser uma nova criatura, e isso saindo da boca do próprio Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, que seja um final de semana agradável, que Deus possa falar com você e que seja uma bênção esse final de semana na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até semana que vem.